e vamos já começar aqui nas duas redes sociais. Obrigada a todo mundo que está entrando, Tibúcia, Amélia, Laílma, Laírton, meu amigo Ricardo, Flavinho, muito obrigada pela participação de todo mundo. E quem quiser pode ir deixando aí nos comentários do Instagram algum recadinho, alguma mensagem, alguma pergunta que a gente vai responder durante a live. Do mesmo jeito lá no Facebook, pessoal do Facebook, pode ir deixando os recadinhos que a gente vai respondendo ao longo dessa live, que vai ser bem bacana. A gente vai já iniciar aqui nas duas redes sociais de forma simultânea. Tá? O pessoal aqui do Instagram, peço só um pouquinho de paciência a vocês para a gente iniciar. Tá bom? O pessoal do Facebook tá ok? Já deu certo? Já iniciou no Facebook? Já ajeitei. Já alterei aqui. Estamos online nas duas redes? Tá? Tá. Tô pedindo aqui ajuda da minha assessoria, né, gente? Porque a internet, a gente tá se adaptando a esse meio. Falta só o Adilane entrar aqui pelo Instagram, né? No Facebook já estamos nós dois. Tá tudo ok? Pronto, Laílma tá dizendo aqui que no Facebook tá ok. Vamos agora entrar aqui. Com a Adilane no Instagram. Pronto, eu vou acompanhar. Tudo bem, Nayana? Oi, Adilane, querido. Boa noite. Eu vou aqui acompanhar Boa você noite. pelo fone de ouvido do Instagram, tá bom? Porque senão vai dar microfonia. Tá bom. E aí, Também pessoal? já corrigi também aqui para a gente se adaptar a essas novas tecnologias, né? Estamos ao vivo hoje no Facebook, no Instagram. Muito obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo. E mais um Papeando com Nayana Lima. Esse é o terceiro, né? Toda quarta-feira a gente está aqui ao vivo conversando com vocês, tentando nos aproximar mais, né? Até porque nesse período de pandemia, as redes sociais é um grande instrumento para a gente estar chegando na casa das pessoas, e a gente precisa ser muito responsável, né? Nesse período de pandemia. Ser responsável principalmente com a saúde do outro, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu gostaria de começar agradecendo a minha amiga Adilane por ter aceitado o convite. A gente já tem uma parceria de longo tempo, né, Adilane? É, certeza. Na nossa vida aí de rádio, TV, quem sabe, né? A gente ganha aí novos espaços agora. A gente já tá treinando aí, né? Pelo TV. Não. Então, muito obrigada, gente, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. E a gente vai começar. No domingo, às 7 da noite, eu fiz o lançamento oficial da nossa pré-campanha, a vereadora aqui de Jaguaribe. E aí, desde esse dia, eu acabei recebendo muitas perguntas, muitos questionamentos, muitos recadinhos bacanas. E eu achei importante trazer esse assunto hoje aqui para compartilhar, porque talvez a dúvida de uma pessoa seja a mesma de outra e a gente acaba todo mundo falando a mesma linguagem. Então, muita gente curiosa, né, Dilane, porque me conhece há muito tempo e nunca me ouviu falar sobre isso, sobre entrar na vida política. E aí eu resolvi compartilhar um pouquinho isso com vocês, com meus seguidores, com as pessoas que me acompanham aqui pelas redes sociais, o porquê de tudo isso, né? O porquê de estar me lançando aí como pré-candidata a vereadora. E aí ninguém melhor que nossa amiga Adilane para mediar, né, essa nossa conversa de hoje. Pois é, Nayana. Pois agora vou me colocar no lugar de moderador, tá certo? E assim, eu vou fazer o papel de toda a população jaguaribana. As perguntas que eu vou te fazer, com certeza, são as perguntas que muitas pessoas têm vontade de fazer. Tem muitas pessoas, como você disse, que te conhecem, outras pessoas ainda não. Então, eu acho que nada melhor para a gente começar do que você se apresentando para aquelas pessoas que estão entrando agora e que ainda não conhecem a sua história. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, pessoal. Vamos lá.
Eu me chamo Nayana Lima, né? Eu sou filha de Jesus da Coelce de Santana Lima, né? Como eles são mais conhecidos. Eu sou assistente social, sou servidora pública aqui da Prefeitura de Jaguaribe, trabalho aqui no município há quase 10 anos. Sou formada em serviço social pela Universidade Estadual do Ceará, tenho especialização em gestão pública e também tenho mestrado em serviço social, né? Então, na minha vida acadêmica e profissional, eu busquei me preparar bastante, porque a gente precisa estar nesse constante processo de aprendizado, né? A educação, ela deve ser permanente durante a nossa vida como um todo. E, resumidamente, eu acho que é isso, falando mais da vida profissional. Sou tia de 2 crianças lindas, maravilhosas, que é a Helena e a Edgar. Quem sempre me acompanha aqui pelas redes sociais sabe que metade das minhas redes sociais são para eles, né? Porque eles são as coisas mais lindas do mundo e eu não posso guardar isso só para mim, né? Eu preciso expor para o mundo toda aquela fofura. Eu acho que, resumidamente, é isso. Acho que no decorrer, né, eu vou encaixando uma coisa ou outra. São 10 anos de profissão, né, Dilane? Então, acho que a gente já tem um longo caminho de jornada profissional. Então, tem bastante coisa que a gente acaba esquecendo de falar, mas acho que aqui na nossa conversa a gente vai desenrolando, né? Mas acho que, resumidamente, a Nayana é essa. Se eu pudesse resumir, seria Nayana, amiga, namorada, companheira, filha, tia, assistente social e professora, né? Resumindo, seria mais ou menos isso. Pois é, já são 10 anos que você está aí nessa caminhada de assistente social. Eu acredito que você já deve ter vivenciado muita coisa, você tem uma bagagem muito boa. E assim, o que foi que fez com que você pensasse e se interessasse pela vida pública? Olha, Edilânio, na minha jornada como professora e como assistente social, eu percebi que tudo é política. Tudo é político. Uhum, é verdade. O calçamento da nossa rua, a iluminação pública, os serviços públicos de saúde, os serviços públicos de assistência social, tudo isso é política. Quando eu digo que isso é política, é no sentido de que isso é permeado pelas decisões que são tomadas na política. Então, a qualidade da saúde, da educação, dos serviços que a gente tem no nosso município e em todo o Brasil, eles são tomados então, essas decisões, elas são tomadas em um patamar político, né? Então, há 10 anos trabalhando com políticas públicas, especificamente com a assistência social, que é aquela que eu me identifico de uma forma que talvez não dê nem para expressar, mas que hoje compreendo a importância e a relevância dessa política pública. Está em uma esfera, em um espaço de decisão, dá a oportunidade de garantir que políticas públicas como a assistência social, elas continuem acontecendo. E políticas públicas que possam chegar principalmente à população mais pobre. Não foi uma decisão fácil, muita gente me perguntou, disse assim, mas como assim? A gente nunca te ouviu falar em política, né? E realmente, eu nunca tive pretensões políticas, de verdade, nunca tive. Quem convive comigo sabe disso. Tanto que quando surgiu a proposta, a ideia, eu mesma fiquei em choque, praticamente. Passei alguns dias recolhidas. Escolhi inicialmente conversar com Deus para saber se isso realmente estava no meu caminho, se era essa a minha jornada e se fosse, se eu poderia fazer mais, né? Como assistente social, como uma pessoa em um cargo público e um espaço de decisão. E aí eu conversei com Deus e entendi que era possível transformar esse momento político em uma missão. E aí, Uhum. quando eu conversei com a minha família, inicialmente, e tive um apoio que nem eu esperava que teria, né? Todo mundo teve aquela surpresa inicial, exatamente porque eu nunca falei em política, né? Nesse sentido, em entrar para a política, me propor a um cargo público. Então, houve aquele choque inicial. Mas eu tive um apoio, Adilânio, que eu não consigo nem agradecer o quanto foi da minha família, sabe?
da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, dos meus tios como um todo, dos meus primos. Sou muito grata por esse apoio. E eu tinha decidido que se eles não embarcassem nessa ideia comigo, eu não iria, porque a família é a base de tudo na nossa vida, né? É o nosso porto seguro. Então eu decidi esperar primeiro o aval deles. E assim eu fiz. Por isso que eu demorei bastante a me manifestar, a falar publicamente sobre isso, porque era o tempo que eu conversava com todo mundo, porque a família é grande, né? Então foi o tempo de conversar com a maioria, ainda não deu tempo de conversar pessoalmente com todo mundo, mas fui dialogando e chegamos à decisão de que poderia sim ser uma boa ideia, uma proposta, uma renovação, um perfil diferente e que era possível fazer mais, principalmente pela população que mais precisa. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Resumidamente, é por isso. Muito bem, mas realmente, como você diz, tudo é política, né, Nayana? E você sabe, a gente assistindo os telejornais, a gente vê aquelas manifestações contra o Donald Trump, por exemplo, e eles sempre costumam enfatizar bastante que até picharam um dos hotéis, picharam virtualmente, que eles projetaram uma frase que dizia assim: Trump não tem um plano. Eu te pergunto, você tem um plano? Na verdade, eu tenho vários. Porque ao longo desses 10 anos, eu vim trabalhando, pensando e criando muitos projetos. Né? E nessa execução dos projetos, sempre voltados na área social, tinha coisas que eu não podia fazer porque não dependia daquela esfera que eu trabalhava. Né? Eu tenho essa experiência de 10 anos no CRAS, trabalhei no CRAS de Oroz, na cidade de Oroz, trabalhei no CRAS aqui no município de Jaguaribe e desde 2013 eu trabalho na gestão da Secretaria de Assistência Social, né, junto com uma grande equipe que faz um excelente trabalho. Então, nessa esfera de gestão, eu consegui fazer mais, né, porque existe uma oportunidade de planejar e executar. Porém, tem muita coisa que a gente tem em mente para poder fazer para a população que nessa esfera não é possível. Então, tenho vários planos, várias ideias, várias propostas, sempre voltadas ao social, né? A oportunizar mais dignidade, mais qualidade de vida à população mais pobre. Não só na área da assistência social, mas principalmente na saúde e na educação, como uma coligação, digamos assim, né? A assistência, saúde e educação, elas estão interligadas. Então, aquilo que traspassa a assistência social também é vinculada à saúde, também é vinculada à educação, principalmente. Porque a pessoa que utiliza o serviço é o mesmo, é a mesma pessoa, né? Então, ela utiliza a assistência, utiliza a saúde, utiliza a educação. Então, projetos intersetoriais, transversais, vão ser as principais ideias da nossa pré-campanha, né? Nesse rumo que a gente vai seguir, sempre voltado para as atividades de emancipação. Né? A população mais pobre do município, ela precisa de ações que possam transpor a realidade. Porque senão a gente volta à década de 80, né? Ao assistencialismo, que eu vou lá, atendo aquela pessoa, sano aquele problema ali de momento e pronto, e nunca mais apareço. E a assistência social não é isso. Ela transforma, ela transpõe aquela realidade. Isso é possível através dessa interlocução entre as políticas públicas. Então, eu sigo na defesa das políticas públicas de assistência social, de educação pública gratuita, de qualidade, de saúde de qualidade, principalmente para aquela população que não tem condição de acessar serviços privados, né, que precisam sim ser tratados com dignidade e cidadania. Acho que essas duas palavras, elas são primordiais em tudo que eu penso, em tudo que eu acredito, é cidadania e dignidade. Eu acho que a pessoa, quando entra assim para o ramo da política, a vida política, a vida pública, ela tem que estar sujeita, assim, tem que estar preparada, inclusive até a gente já conversou sobre isso, para as adversidades que vêm, né? Como você vê essa questão da corrupção na política? Como você pretende é, é, conviver com esse estigma e ao mesmo tempo fazer algo diferente para mudar isso? Esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi entrar na política. Eu acho, Adilane, que as pessoas estão muito desacreditadas, sabe?
desacreditadas, inclusive porque se decepcionaram com muitos políticos, né? A gente, quando você elege alguém, você deposita naquela pessoa as suas esperanças, digamos assim, de uma construção de um país melhor, de uma cidade melhor. E a gente vem um momento que está todo mundo muito decepcionado com a política. E aí eu escutei uma frase de uma pessoa a qual admiro muito, que é a secretária de Educação aqui do município, né, Aparecida Lima. Acredito que todo mundo que está aqui nessa live a conhece. E aí ela olhou para mim e disse o seguinte: você é tão politicamente ativa, você luta tanto pelas causas sociais e você vai ficar sentado olhando? Né? Isso foi quando eu estava no processo de decisão, se ia, se não ia, se ia, se não ia. E essa frase dela, né, esse conselho dela me fez refletir bastante. E aí eu pensei, eu disse, poxa, é uma grande oportunidade de mostrar que é possível, sim. Fazer a diferença, né? Isso, de pessoas honestas, trabalhadoras, né, que têm origens trabalhadoras, que possam entrar na política para trabalhar e não por interesses particulares, né? Eu sou servidora pública municipal, eu sou concursada, eu tenho meu emprego, que conquistei através de um concurso público, né? E quem está assistindo essa live, estudem aí, porque vem outro concurso público. Então, eu não preciso da política para viver. Né? Se a gente está se propondo aí nessa pré-campanha, e se não der certo, eu tenho para onde voltar, eu tenho meu emprego, eu sou efetiva. Então, eu não preciso de política. Então, acho que só o fato de não precisar disso faz com que a gente trabalhe como uma missão. Eu estou indo nessa jornada com um propósito. Né? A gente tem todo um planejamento para esse propósito, porque é algo maior. Eu acho que a palavra que melhor definiria isso, Adilane, é que, para mim, hoje a política ela é uma missão. A missão de poder fazer mais, principalmente pela população que mais precisa. E é essa a bandeira que eu levo para mim nesse processo de pré-campanha eleitoral. Nayana, como é que tá a minha imagem? Eu acho que tá um pouco escura, né? Tá um Ou a pouquinho impressão? escura. Pois é, eu já tentei, eu já tentei ajeitar aqui, deixa eu ver aqui só. Mas no Facebook tá ok. Tá, eu acho que é porque eu cliquei na tela e ficou escura. Qualquer coisa ela volta aí. Sobre a questão da representatividade, quais os públicos você acha que você pode estar representando na Câmara? Olha, aqui em Jaguaribe nós temos 13 vereadores e apenas uma mulher. Né? Eu acho que essa é a principal proposta de representatividade. A democracia, Dilane, ela só acontece verdadeiramente quando todos os públicos se sentem representados. Né? Inclusive, gostaria de agradecer à vereadora Mana por ter aberto a porta, né? Apesar que em Jaguaribe já teve outras vereadoras, mas eu gostaria de agradecê-la por ter aberto novamente as portas da política aqui em Jaguaribe para as mulheres, né? Então, a representatividade feminina, ela precisa ser mais presente na Câmara de Vereadores. Tanto aqui em Jaguaribe como em outras cidades também. Nós temos 53% da população feminina. Né? Então, nós somos maioria da população, mas nós não somos maioria nos espaços de decisão. Isso tem muito a ver. Né? Nós temos homens pensando em políticas públicas para mulheres. Já é comprovado por várias pesquisas no mundo inteiro que quando mulheres estão em espaços de decisão, existem mais políticas públicas para a juventude, para a primeira infância. A questão que, para mim, é extremamente importante, é uma das bandeiras que eu carrego comigo, é a questão da acessibilidade, dos direitos da pessoa com deficiência, que ainda é algo muito tímido, né? E em todas as pautas e propostas de políticas públicas de uma maneira geral. Né? Então, nós somos 53% da população e nós não temos essa representatividade nos espaços de decisão de poder. Só para tu ter uma noção, em 2016, no mundo inteiro, apenas 22,8% de vagas parlamentares no mundo eram ocupadas por mulheres. Né? Então, veja a proporção da pouca representatividade feminina em espaços de decisão. Então, acho que nossa sociedade está caminhando para isso, né? Para que as mulheres alcancem esses espaços,
não só na política, mas também em outras esferas, mulheres qualificadas que estão buscando, estão trabalhando e procurando ocupar esses espaços para que outras mulheres também se sintam representadas. Eu vi uma frase muito bacana que eu costumo repetir sempre, porque ela me inspira. Dizia assim, quando uma mulher chega ao poder, meninas voltam a sonhar. E aí eu me lembrei quando eu era criança, as mulheres que eu via e me espelhava, porque é como você se sente representado, né? Eu sempre dou aquele exemplo da menina que se espelha na Maju, né? Que ela se vê na Maju, que é a repórter do Jornal do Meio-Dia, e aí ela tá junto, quando a Maju aparece na TV, ela vai lá, corre para a TV e abraça a TV, porque ela se sente representada naquela mulher negra que se parece com ela fisicamente. Né? Então, eu acho que essa expressão de quando mulheres ocupam o poder, meninas voltam a sonhar, é exatamente isso. É as crianças poderem ver nas mulheres vereadoras, prefeitas, governadoras, né? Que também podem chegar nesses espaços, que também podem estar lá em espaços de decisão. Assim como elas veem mulheres professoras, diretoras, CEOs de grandes empresas. Né? Então, é essa a representatividade, uma das facelas importantes da representatividade feminina em espaços de poder, sejam eles políticos ou não. Perfeito, muito bem. Eu estava assistindo uma entrevista da Jandira Fegali, acredito que todo mundo deva já ter ouvido falar nela, deputada federal, e falando ainda sobre essa questão da proporcionalidade, né, ela falou assim que existe um problema entre a cota de candidatura, né, e a cota de cadeira, que ela disse que o ideal seria as cotas de cadeira, ou seja, tanto 30% dos assentos em determinar, por exemplo, na Câmara dos Deputados ou na Câmara dos Vereadores fossem para as mulheres. Mas, infelizmente, ainda estamos um pouco atrás, porque é só na questão de candidatura. 30% de candidatura, que não garante que essas mulheres sequer promovam a sua campanha, né? Ela até disse assim, existem algumas campanhas até laranjas, né? É sim, mas a gente já está caminhando para uma mudança, Edilane. Fico muito feliz aqui na nossa cidade, sempre que eu vejo um anúncio de uma pré-candidata mulher, né? Porque já é um sinal de que as coisas estão caminhando para a mudança. E não sei se tu já assistiu, ou quem está aqui acompanhando a live já assistiu com a gente, tem um documentário chamado Eleitas no YouTube. São 3 episódios, acho que mais ou menos de 30 minutos cada episódio. Muito bacana e conta histórias de mulheres que foram eleitas em toda a América Latina e os desafios que elas enfrentaram, tanto na campanha como depois. E Eleitas, aí, eu até anotei aqui. Eleitas. Inclusive, ela é apresentada pela Anitta, ela que é a mediadora do documentário. Muito bacana. E fala dessa questão de países que implementaram essa questão das 30% das candidaturas femininas há, tipo, 10 anos atrás e que aumentou na Câmara de Deputados e Vereadores de 11% para 40%, para 50% de mulheres em espaços de poder. Então, é um caminho. Inclusive, também uma alteração recente na legislação eleitoral destina 30% dos fundos partidários para candidaturas femininas. Né? Exatamente para poder quebrar com isso, né? De pessoas que colocavam mulheres no partido só para cumprir esses 30%. Não. Agora o partido tem que dar mais financiamento a candidaturas femininas para que as mulheres também tenham condições de ser eleitas. Né? Então, é 30% de espaço nos partidos, nas candidaturas, e também 30% do fundo eleitoral devem ser destinados a campanhas femininas. E isso é um grande avanço para a legislação brasileira. Existem alguns vereadores, eu estou falando de modo geral, não em Jaguaribe, mas de modo geral, que assim, a gente costuma dizer assim, quando vai falar com o vereador, reclamar de alguma coisa, eles dizem assim, não, isso aí é com o prefeito. Aí quando alguns querem se exaltar, diz, nós somos vereadores e estamos aqui para fiscalizar. Afinal de contas, qual é o papel do vereador? Olha, o vereador, ele é uma função pública do Poder Legislativo, né? Então, o próprio nome já está dizendo, a principal função dele é legislar. E já o prefeito faz parte do Poder Executivo, ou seja, é o poder que vai executar. Né? Então, existe essa diferença que é importante que a população entenda, inclusive para escolher quem são seus representantes, né?
Alguém que Uhum. tenha no legislativo, alguém que tenha competência para legislar, e no executivo, alguém que tenha competência para executar. Então, uma das principais funções dos vereadores está em elaborar projetos de lei, né? E esses projetos de lei serão votados, e isso tem impacto direto na vida dos cidadãos, né? Essa é uma das principais funções. Fiscalizar também, fiscalizar os serviços da prefeitura, principalmente as questões relacionadas ao cumprimento da lei e boa gestão do dinheiro público, né? Resumidamente, as funções principais são essas. Vão além, sim. Podem ser elaborar seminários, projetos nas comunidades, uma infinidade de atividades. Mas as duas principais são essas. Acredito que, enquanto cidadãos, devemos atentar para esses dois, principalmente, né? A função de legislar e a função de fiscalizar a boa gestão do dinheiro público, né? Então, precisamos escolher representantes que tenham essas capacidades, né? Uhum. Tem um pessoal mandando um recadinho aqui, Edilânia, pedindo para você diminuir o volume do celular, que eu acho Do que tá, celular, tá, tá dando interferência, Tá dando interferência no Face. no Facebook. Ou então tu Ixi, diminui o volume do computador, que dá certo. pronto, eu já silenciei o computador, na verdade. Eu vou baixar um Então, pouquinho vai dar aqui, certo. mas está muito ruim no caso, porque se tiver, Tá dando retorno lá. tá dando retorno, então eu vou baixar um pouquinho aqui. Porque Aqui a no única meu, eu saída tirei o de som do áudio. computador, deixei só o som do celular. Enquanto você corrige aí, eu vou Uhum. respondendo aqui a alguns colegas que fizeram os comentários. Meu amigo Ricardo Vieira, falou que você terá o desafio de colocar psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Há muito tempo, né, Ricardo? A gente já vem lutando por isso. São duas profissões que eu defendo bastante da presença na escola, principalmente por conta que a escola é a porta de entrada de todos os problemas sociais, né? Então, normalmente, é o professor, o diretor de escola que identifica, primeiramente, aquele jovem que está entrando no mundo das drogas, está em situação de trabalho infantil, enfim, em situações. Então, é importante que o professor, ele é extremamente capacitado, mas se você tiver um assistente social que possa auxiliar nessa identificação dos problemas sociais, é fantástico. E agora é lei, né? Então, a partir do ano que vem, vamos sim ter a tarefa de implementar, né, no município de Jaguaribe e em todos os outros municípios, teremos que ter mais professor ou mais assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas. Olha, eu achei interessante essa colocação do Michel, se ele diz assim, precisamos de novas propostas de trabalho para a juventude e a cultura, e a gente sabe que o esporte e a cultura salvam vidas, né, Nayana? Principalmente você, é prova viva dos projetos que você já implementou aqui no nosso município. O que é que você acha? O que é que você pode fazer pela cultura, pelo esporte aqui no nosso município? Quais os projetos que você pensa? Olha, Edilane, eu acho que todas essas questões elas estão interligadas, né? A juventude ela precisa de um olhar diferenciado, porque é nela que está a transformação. Então, quando a gente tem como base a educação no sentido da transformação, a gente associa isso também à questão de cultura e de esporte. Eu coordenei e tive a oportunidade de planejar e escrever o projeto. Eu acho que o Facebook caiu porque o computador aqui desligou. Mas a gente vai continuando aqui pelo Instagram. Eu acho que essa Uhum. proposta de cultura de esporte, elas estão. Eu tive uma experiência muito bacana que foi através do projeto Aqui é Meu Lugar. Então, o projeto Aqui é Meu Lugar, ele trouxe a oportunidade de mostrar o quanto a conexão entre esporte, assistência social e juventude podem funcionar muito bem. Então, nós tivemos a redução, por exemplo, do envolvimento de jovens com criminalidade, nós tivemos a redução de situações de extrema pobreza, né? Então, nós tivemos várias situações que podem ser comprovadas pela eficácia de políticas públicas voltadas para a juventude. E no projeto Aqui é Meu Lugar, por exemplo, a gente trabalhava as questões de culturais também, né? Como teatro, arte, né? O Michel sempre fez a pergunta, sabe muito bem disso. Ele foi nosso parceiro e é bastante parceiro da assistência social nessas perspectivas, né? Então, a cultura no município ela precisa ser extremamente estimulada.
é comprovado em todas as áreas que quando a juventude está envolvida com cultura, né, nós temos resultados melhores e nós temos cidadãos mais comprometidos. Então, estimular a cultura no nosso município é de extrema importância, principalmente para o público mais jovem. Você já enfrentou alguma situação de machismo nessa pré-campanha? Várias. Várias. Conte-nos um pouco, é bom até para a gente saber enfrentar, né, também isso junto com você. É sim, Edilânio. Eu sabia que isso ia ser um grande desafio, ia ser um dos, né? A gente sabe que são vários, mas eu sabia que ia ser um dos. Por exemplo, aí vou fazer a indicação de outro documentário que vai me ajudar a explicar isso, certo? O nome desse documentário é Miss Representation. Ele tem na Netflix. Ele fala de como a mídia influencia na exposição da mulher, né? De como a sociedade vê a mulher e compreende a mulher. A visão que a sociedade tem da mulher é muito vinculada à estética, né? E acaba prejudicando um pouco, aliás, acaba fazendo com que a sociedade não reconheça tanto o intelecto feminino, e sim as questões de estética, né? Por exemplo, assim que a gente iniciou as ações da pré-campanha, eu abri uma caixinha de perguntas. E nessa caixinha de perguntas, eu não me lembro exatamente o que eu perguntei, mas era alguma coisa sobre a importância da mulher na política. E, gente, sem brincadeira nenhuma, assim, de 10 perguntas, 5 perguntavam se eu era solteira. Ah, nada a E mais ver, né, umas cara? 3 diziam assim, linda. Gente, muito obrigada pelos elogios de verdade, mas eu acho que quando a gente se propõe a um cargo público, principalmente a um cargo de vereança ou um cargo executivo, a principal coisa que a gente precisa observar num pré-candidato é a possibilidade de ele executar um bom trabalho, né? A questão da competência mesmo. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Quando eu falo que isso é uma expressão, por exemplo, de uma atitude machista, é porque eu acredito que isso não acontece com vereadores do sexo masculino, né? Mas se acontecer também que pré-candidatos possam aí se manifestar, porque eu acredito que a gente precisa focar bastante na competência que as pessoas têm para assumirem cargos públicos, né? Para assumirem esse tipo de função. Edilânio e os vídeos do YouTube que ele assiste, né? Eu estava assistindo também um vídeo no YouTube que uma das vereadoras lá do Rio de Janeiro, ela é uma mulher muito bonita, assim, falando de modo geral, funkeira da favela, e ela gostava de ir com as roupas que ela sempre utilizou no seu dia a dia, ela ia para as sessões com a mesma roupa. E ela dizia que quando chegava nas sessões, em uma determinada sessão, a pessoa chegou e disse assim, olha, aquele homem ali é rico, aquele outro ali é muito rico, aquele ali é pobre e não tem dinheiro. Depois eu quero saber qual é o que vai conquistar o seu coração. Ela olhou e disse assim, muito obrigado pelos elogios, aqueles que foram elogios, mas aqui não é o lugar. E ela disse que na Câmara ela não aceita elogios, porque não é o local. E assim, tira o foco, né? Tira o foco da competência dela e foca apenas no físico, né? No externo. Nesse documentário, Edilane, que eu te falei, Miss Representation, existem vários depoimentos de mulheres eleitas, deputadas, senadoras nos Estados Unidos, e durante as falas delas, elas são extremamente atacadas por outros senadores, sempre em uma questão física. Tipo assim, tem uma situação lá em que a mulher está se colocando contra um cara e ele olha para ela e diz assim, cala a boca, sua gorda. Né? Uma completa falta de respeito, mas percebam que as agressões elas são sempre vinculadas às questões físicas, né? De beleza e tal. Então, esse estereótipo da mulher vinculada à beleza atrapalha um pouco, inclusive, a aceitação das pessoas e mulheres em espaços de poder. Né? Então, assim, até agora não houve nenhum episódio que fosse extremamente desagradável nesse sentido, mas eu achei interessante isso já ter acontecido, porque me alertou para essas questões e eu já me percebi nesse processo em que vendo outras mulheres, acontecer com outras mulheres, eu disse assim, opa, isso também pode acontecer comigo. Então você Então já a está gente se preparada. prepara, assim, passo de predominância masculina.
Então, é normal que exista esse tipo de posicionamento mais comum aos homens, digamos assim, né? Tanto que a gente tem a prova aí que o banheiro feminino do Senado ele foi construído em 2016, né? Por quê? Porque Nossa não havia Senhora. mulheres nesse espaço, né? Mas agora as coisas estão caminhando para a mudança. E assim, qual é o caminho para destruir esse castelo, essa estrutura machista que a gente tem na nossa sociedade? Eu acho que é esse que a gente está seguindo, sabe, Adilane? É ter mais mulheres como pré-candidatas, tanto em espaços, em disputas para a vereança, como para o Poder Executivo. Porque com mais mulheres nesses espaços, a gente alcança um pé de igualdade. Então, quando você tem igualdade, ninguém é superior a ninguém. Nem mulheres a homens e nem homens a mulheres, né? Então, é importante que a gente alcance esse pé de igualdade e de representatividade para que a gente fale de igual para igual e o principal, que sejamos escutados de igual para igual. Exatamente. E olha só, vamos dar uma pausazinha aqui nas perguntas e pedir para que as pessoas compartilhem nessa live para que outras pessoas, outros amigos também possam interagir junto com a gente. Se você tiver alguma pergunta aí para fazer a nossa pré-candidata, você também pode ficar à vontade de colocar aí nos comentários. Nayana, a gente já voltou no Facebook ou você ainda não sabe? Já deu certo, já Já voltei. voltamos, né? Pois é. Então também podem ir monitorando. E vamos lá, né? Vamos seguir aqui. E falando sobre esse processo, estamos na pré-campanha. O que você pode fazer durante esse período e qual é o período que você realmente vai oficializar a sua campanha? Você realmente se Bom, tornará efetivamente. as convenções, elas já estão no período de acontecer, né? Era a partir do dia 16, aliás, perdão, dia 30 de agosto até o dia 16 de setembro vão acontecer as convenções dos partidos, né? A convenção do meu partido será dia 12. Desde já convidar todos para assistirem, fazerem parte desse processo democrático de escolha dos candidatos. É na convenção, a transmissão, acredito que vai ser online, depois eu repasso todos os detalhes aqui para vocês. Mas é na convenção que a gente vai ter a definição do candidato, né, do ainda pré-candidato a prefeito, e também teremos os nomes dos pré-candidatos a vereadores oficializados. A propaganda eleitoral, ela só se inicia a partir do dia 27 de setembro, que é aquela propaganda eleitoral como a gente já conhece, em rádio, TV, Uhum. carro de som, né? Aí a gente inicia a jornada dos 45 dias até o dia da eleição, que será dia 15 de novembro. Esse ano eu acredito que algumas questões, elas possam mudar, né, por conta da pandemia. Eu acredito que devem mudar, inclusive, porque a gente precisa, acima de tudo, resguardar a vida das pessoas, né? Então, a partir do dia 27 é que se inicia realmente a propaganda eleitoral, já com número, né, com tudo direitinho, é realmente a campanha como a gente conhece. Essa questão da pré-campanha é meio que uma novidade, né? Está com pouco tempo que isso acontece nas eleições, mas eu acho que é muito bacana, porque é nesse período de pré-campanha que as pessoas podem conhecer melhor os futuros candidatos, né? Porque é nesse período de pré-campanha que nós vamos nos aproximar dos outros cidadãos, né? Até porque nós também somos. Às vezes as pessoas nos conhecem, mas não conhecem todos os nossos lados, não conhecem a sua competência ou aquilo que você pode fazer, né, pela população. Então, esse é o período de pré-campanha, né? Isso, inclusive, que a gente faz aqui toda quarta-feira aqui nas lives, no Papiano com Nayana Lima. É isso que a gente faz no diálogo, no dia a dia, com as pessoas, né? Para que a gente possa conhecer. Jaguaribe é pequeno, mas nem tanto. A gente diz muito que todo mundo Uhum, conhece é. todo mundo, mas não. Não mais, né? As redes sociais ajudam nisso, né? Então, esse período de pré-campanha é o período da gente se aproximar mais, para que as pessoas nos conheçam e possam fazer a sua escolha de forma mais consciente. Alguma proposta para a juventude? A gente sabe que, assim, a gente está vivendo esse período de pandemia e você vai entrar, se Deus quiser, a gente espera que você vai sim entrar na Câmara e você vai entrar após um período muito difícil, né? Período de pandemia. Quais são as suas propostas? O que você pensa em relação ao emprego, principalmente para a juventude? Primeiro emprego para os jovens jaguaribanos.
Olha, Dilane, assim, eu tenho algumas propostas formadas que eu não queria dar tanto spoiler aqui, né? Eu quero deixar para colocar tudo construidinho depois do dia 27 para apresentar à população. Mas um Uhum. dos carros-chefes do nosso trabalho no período da pré-campanha é trabalhar propostas de empreendedorismo feminino e empreendedorismo juvenil. Né? Pós-pandemia, nós vamos entrar em uma recessão econômica, aliás, já estamos, né? E nós vamos Uhum. entrar em um processo de piora de recessão econômica. Então, nós temos que ter, sim, estratégias, propostas, leis que possibilitem a, a geração de renda, né? A geração de emprego e renda, mas principalmente de renda, que é aquele socorro mais imediato. Então, nós temos várias ideias, várias propostas voltadas para o empreendedorismo juvenil e para o empreendedorismo feminino. E aí eu queria dar um atento dessa questão do empreendedorismo feminino, que alguém aí pode estar pensando, não tem nada para os homens. Gente, não é isso. Mas o empreendedorismo feminino, inclusive, é uma estratégia de superação da violência contra a mulher, da Como violência se dá doméstica. isso? Quantas mulheres vivenciam a situação de violência doméstica porque não consegue, porque não tem renda para sobreviver Hum. sozinha, porque depende financeiramente do marido. E aí acaba se submetendo àquela situação de violência porque não tem como se manter ou manter os próprios filhos, né? Então, as estratégias de empreendedorismo feminino têm como, digamos assim, como base também a superação da violência doméstica contra a mulher, né? De dar a ela autonomia, entre tantas outras coisas, né? Que a autonomia proporciona às mulheres e aos jovens. Então, essa é uma das estratégias, até porque é um dos meus pontos altos da minha profissão. Acho que todo mundo já me viu aí falando em algum momento sobre essa questão da violência contra a mulher, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa combater bastante, até porque nossa sociedade é violenta, porque nossos lares são violentos. Quando eu digo isso, gente, não estou dizendo que é o meu, que é o seu, que está assistindo aí, mas a sociedade é espelho do que acontece nos ambientes fechados. Se a Tem uma, violência está lá fora, é porque ela também está dentro das nossas casas, infelizmente. é verdade. Nayana, política é diálogo, é enfrentamento, é embate, jamais discussão no sentido negativo. Mas assim, você sabe que quando uma pessoa está na Câmara, existe aqueles diálogos que muitas vezes existem divergências, tanto entre os próprios vereadores, entre o legislativo e o executivo. Como você fará? Qual é a sua postura diante de um debate? Olha, Dilane, eu sempre tive um posicionamento muito firme, né? Então, acredito que muita gente me conhece por isso, inclusive. Mas eu acredito que cada vereador que está lá, ele tem as suas ideias, as suas propostas, né, as suas bandeiras de luta. Mas eu acredito que muito acima das nossas bandeiras de luta estão o interesse do povo, o interesse coletivo, Uhum, pelo bem exatamente. coletivo. Né? Então, não é porque o prefeito A ou B ou C, o que esteja lá é oposição, por exemplo, que aí a gente vota uma coisa lá só para prejudicar o executivo. Gente, ninguém está Ou não prejudicando o vota, prefeito, né? está prejudicando o povo. Uhum, Né? Então, a gente exatamente. vê, por exemplo, um projeto bacana, sei lá, que o Poder Executivo quer fazer e a Câmara vota contra. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que isso é aqui em Jaguaribe, nem nada disso, não. Mas esse votar contra, você não está votando contra o prefeito, você está votando contra o povo. Aquele projeto ali era para o bem do povo. Né? Então, uma das ideias que eu tenho em mente, se tudo der certo, né, se chegarmos lá e pudermos fazer um bom trabalho, é isso. É pensar sempre no bem coletivo, no bem de um todo, e não naquilo que vai beneficiar a mim, a minha rua, a minha família. Eu acho que política não é isso. E aí o que eu queria deixar reforçar, que eu digo sempre que eu tenho uma oportunidade, em live, em todo lugar que eu passo, que política não é cabo de guerra. Político é espaço democrático de construção de dignidade. Então a gente vê muitas vezes um candidato atacando o outro. Gente, isso não é necessário. O que a gente precisa fazer, eu acredito que todo mundo que se propõe a entrar na vida política está pensando em uma cidade melhor para as próximas gerações.
Então, cada pessoa pode estar se colocando as suas ideias, colocando as suas propostas, e ali a população que vai escolher, não é necessário cabo de guerra. Acho que todo mundo está querendo a mesma coisa no final, Uhum. né? Então não haveria essa necessidade de competição, né? Criou-se essa ideia que é uma competição, inclusive queria registrar, eu sempre converso com outros pré-candidatos, como meu amigo Davi Arruda, né, que é um jovem que está entrando aí na política também. Ele sempre está presente aqui pelas lives, não sei se ele está hoje, mas tive uma conversa muito bacana com um pré-candidato de Mapuá, hoje também, e a gente sempre conversando nessa questão do apoio, da parceria, de que não somos adversários. Né? Nós estamos aqui nos propondo por um Jaguaribe, nos colocando à disposição para que a população escolha quem ela achar que vai desenvolver melhor aquela missão, que é ser um vereador de Jaguaribe. Né? Então, isso tem sido muito bacana mesmo. Isso me dá a esperança de que os próximos anos podem ser melhores. Se a gente trabalhar com parceria e não com concorrência, né? Porque eu acho que concorrer é quando você está disputando com outra pessoa um cargo, um emprego, e ser vereador não é um emprego, né? Como a gente já falou no começo dessa live. Exato. Estar no espaço político, estar no espaço de decisão é ter a oportunidade de transformar. Então, é uma grande missão. Missão mesmo, né, Nayana? Realmente. E a gente tem que levar isso como missão e, como você disse, essa parceria é muito saudável e colocando a cidade no centro, né? Todas as outras discussões deixa na periferia e que não sejam questões. Colocar Jaguaribe realmente no foco, no centro. Tem uma pergunta que eu não sei nem se é uma pergunta, foi a Marcleide, né? Ela disse assim: como a Nayana entende que deve ser o contato do vereador com o eleitor no exercício do mandato? E eu acho que eu sei por que também que ela está até fazendo essa pergunta, porque às vezes a gente só vê o candidato nesse período mesmo, né, Nayana? É sim, é verdade, viu, Adilane? Até o meu próprio trabalho como assistente social não me permite isso, porque eu estou dentro da comunidade toda hora, né? Depois que eu estou Não na tem nem como, né? secretaria, né, acabou reduzindo mais, né? Porque o meu trabalho se tornou um pouco mais burocrático. Mas eu acho que o contato, ele é diário. Até porque quem perguntou foi a Marcleide, né? Até Exatamente. porque, Marcleide, o vereador nada mais é do que um representante do povo. Como é que eu vou representar o povo se eu não escuto o povo? Né? Então, eu tenho algumas ideias com relação a isso também, a questão de participação popular. A gente vai estar soltando, Adilane, depois vários vídeos, várias coisinhas bacanas, várias surpresas aí para os próximos dias. E fiquem atentos que a gente tem muitas ideias sobre a participação popular. Inclusive, gostaria de divulgar aqui para vocês os espaços que a gente vai falar mais abertamente sobre política. Né? Agora, a gente... primeiro eu queria esclarecer porque que eu fico falando a gente. Né? Até um amigo meu perguntou assim, você tem dupla personalidade agora? Porque a gente... Quando Tem eu um falo a alter ego? nossa, quando eu falo a nossa campanha, que eu falo a gente e tal, eu estou falando isso, gente, porque eu sou apenas um nome que estou aqui representando uma causa coletiva. Então, a nossa pré-campanha é uma campanha coletiva, é uma pré-campanha de ideais, sabe, de algo maior. Então, não sou eu, Nayana, apenas que estou aqui por interesses particulares. Não é isso. Na verdade, se fosse por isso, eu nem estaria aqui. Então, a nossa pré-campanha é a representação de uma luta coletiva. Então, por isso que eu falo a nossa e continuarei usando, né, esse pronome até os últimos dias, né, porque é nisso que eu acredito, que tudo deve ser construído a partir da coletividade para a coletividade. Se eu construo do individual para o coletivo, não dá certo, porque eu só escuto a mim mesma. Uhum. Né? E nem o contrário. Então, precisamos partir da coletividade para a coletividade. Por isso que eu falo a nossa campanha. E eu estava falando da questão da participação popular, né? Então, a gente vai ter Isso. várias coisas. E aí é onde eu vou divulgar, né? Que minha assessoria aqui está me lembrando, de divulgar as redes que a gente vai falar mais especificamente sobre política, né? Agora eu tenho um canal no YouTube. Olha aí como eu Rapaz, eu não estou acreditando nisso, é mesmo? tenho, meu filho, um canal no YouTube. E aí eu ia pedir para quem puder aí estar seguindo, acompanhando todos os vídeos, as lives que a gente faz, a gente vai estar postando lá.
O nome do canal é Nayana Lima, OFC, né, de oficial, e também uma página no Facebook. Além do meu perfil pessoal do Facebook, a gente também tem uma página que é para poder tá falando sobre conteúdos sobre Específicos, política né? mais abertamente, especificamente sobre a política. Então sigam lá a nossa página no Facebook, também o nosso canal do YouTube. Eu me sinto a blogueira, né, falando isso. A YouTuber. Mas, Rumo ao mas 1 milhão essa de chance que a inscritos, gente, né? né, vamos rumar 1 milhão. Não, gente, é demais, né? A intenção do canal realmente é democratizar o conteúdo, né? Esse conteúdo que a gente está aqui, está produzindo, para que a gente possa levar sempre a mais pessoas e que fique tudo guardadinho lá, né? Para que, inclusive, as pessoas que já estão, que já declararam apoio, né, a nossa pré-campanha, que estão nos acompanhando, possam sempre ir lá, tá dando uma olhada no conteúdo, revendo, né, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Porque tem gente que usa só o Instagram, tem gente que usa só o Facebook, tem gente que só assiste o YouTube. Então, a Uhum. gente está traçando essa estratégia para democratizar, né, o acesso ao Todo mundo conteúdo ter desde acesso, agora. né? Isso mesmo. Exatamente. Quanto mais plataformas, melhor realmente para que as suas ideias coletivamente, né, ideias criadas e sugeridas de forma coletiva, chegue a todo mundo, né? Você acha que é importante a renovação na política? Eu acho que nesse momento ela é tudo. Principalmente pela descrença que nós, enquanto cidadãos, trazemos na própria política. Então, renovar a política, eu acho que é renovar as esperanças também, de que as coisas podem ser melhores. Até no vídeo que a gente fez de lançamento da pré-campanha, né, Eu quem tô olhando isso acompanhou, agora. né, eu estava lá com uma blusinha que dizia renovação substantivo feminino, né, porque Juro. é nisso que eu acredito. E que a renovação ela pode sim ser feminina e que ela deve acontecer para que a gente busque novos olhares sobre a política, sobre as políticas públicas principalmente. Né? Então a gente poderia, né, fazer essa renovação e acho que o momento é agora. Para aquelas pessoas que ainda estão em dúvidas, assim, o que você falaria para elas? Aquelas pessoas assim que ainda estão um pouco, até como a gente está falando, descrentes, né? O que é que você falaria para essas pessoas, para convencê-las? Ou, como aquela palavra que você disse, sensibilizá-las? Né? Eu acho que é um período, Adilane, que as pessoas precisam renovar as esperanças. Né? Então, quando você vê sangue novo, propostas, pessoas capacitadas, né, é um momento em que a gente renova as esperanças mesmo. Eu acho que as pessoas têm que buscar alguém em que elas se vejam, elas se sintam representadas, independente de quem elas escolhem, de olhar para o candidato a prefeito e dizer assim, poxa, nesse cara ou nessa mulher eu acredito, eu me sinto representada, eu posso ter acesso, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa buscar, olhando para, acho que a gente vai ter um grande leque, tem muitos bons nomes, muita gente bacana que está entrando aí na política, muitos novos nomes, que eu acho que isso é o mais legal, né, da história da renovação, é você ver pessoas que nunca se envolveram com política e passar a se envolver agora, sinal que essas pessoas também querem mudança. Uhum. Então, que a população busque se sentir representada. Eu acho que representatividade é a palavra do momento, né, em que você olhe para aquele político ou para aquela pessoa que está ali se dispondo a ser político e se sinta representada. Eu acho também que as pessoas, de modo geral, elas também têm que pensar um pouco mais politicamente, né, Nayana? Não só também nesse período eleitoral que a gente está vivendo, que às vezes a gente só foca na política nesse momento, mas Verdade. todos os dias, né? Como você mesmo disse, o dia a dia, o cotidiano é política, né? O nosso dia a dia é política. Exatamente. Vamos olhar aqui se a gente tem mais interação com o pessoal. Eu acho que vai já cair aqui no Instagram, viu, Edilane? Faltam Vai. 3 minutinhos. Pronto. Então, eu acho que o nosso bate-papo foi muito interessante, foi muito produtivo. Esperamos ter outras oportunidades, né? Então, Nayana, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo e para aquelas pessoas que vão assistir posteriormente. Eu falei que ia cair, aí no Facebook já caiu. Já caiu? Na verdade, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, né, que está participando desse momento, a todas as mensagens de apoio que eu recebi depois de domingo.
Foram muitas mensagens, ligações, e eu fiquei muito feliz. Isso renovou também as minhas energias e renovou as minhas esperanças. Eu acho que isso mostra, Edilane, que a gente está no caminho certo, que é o caminho da boa política. Né? Quando você faz algo porque você acredita realmente naquilo e não por algum interesse. Então, eu acredito que a política é um espaço de transformação. Então, quem adentra nesse espaço, quem for ter a oportunidade, que receber a credibilidade do povo, que faça valer, porque é um espaço a oportunidade de transformar a vida das pessoas através da boa política. Isso é uma coisa fantástica, assim. Eu me arrepio em falar sobre isso porque é uma grande missão mesmo. Não tem outra palavra para que possa definir isso, né? É uma grande missão você poder transformar a vida das pessoas através da boa e nova política. Muito bem. Nayana, muito obrigado pelo convite, por estar aqui contigo. Viu? Foi um prazer fazer essa mediação, representar todas as pessoas que estão aqui confiando em Eu que você. Foi um agradeço. prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada a Tamo todo junto. mundo. Coisa linda. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Lembrando que na próxima quarta-feira teremos mais um Papeando com Nayana Lima. Então estaremos aqui juntos de novo. Obrigada, gente. Até quarta-feira.